Graça e paz, uma boa tarde a todos os meus queridos amados irmãos. Olha, mais uma vez aqui para gravar, né? E compartilhar esse vídeo, essa exposição bíblica no nosso terceiro dia, né? Das nossas devocionais de Natal, em que nós estamos trazendo uma palavra explicando para os irmãos o que para nós cristãos representa essa data, que daqui a alguns dias, né, dia 25 de dezembro, por mais que nós não tenhamos essa data biblicamente falando, não é a data específica que Cristo Jesus havia nascido, né? Mas deixando essas coisas paralelas, como a gente gravou no nosso primeiro vídeo, né, essa cosmovisão do paganismo, né, referente ao Natal, e essas mitologias, essas lendas todas, e alguns fatos verídicos e outros não, deixando essa parte negra, escura, né, do Natal, nós cristãos cremos que o nascimento de Cristo é sim um evento a ser comemorado, é o advento a ser comemorado. E nós estamos então trazendo essas exposições, né, hoje é o nosso terceiro dia 3 de dezembro, baseado aqui num livreto, né, um livro do teólogo, né, John Piper. Esse livreto é O Alvorecer da Alegria Indestrutível. Então aqui a gente tem algumas reflexões, mensagens, né, para esse mês agora de dezembro, e todos os dias tem uma reflexão bíblica com referência ao Natal, tá bom? Então, hoje é a terceira reflexão, dia 3 de dezembro, então a gente vai falar sobre aproxime-se do Salvador, né? O texto que nós queremos ler é Hebreus, capítulo 13, versículo 20 ao 21. Nos diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Olha que texto maravilhoso. Então o Natal, esse período, né, natalino, que nos traz algumas reflexões e que para nós cristãos foi um advento muito importante, que foi a encarnação de Deus, do Senhor Jesus, quando ele veio como homem para sentir as nossas dores, para vivenciar, né, o lado humano da raça humana e poder então cumprir o plano salvífico de regeneração, de redenção dos seus eleitos aqui na terra, trazendo perdão, trazendo restauração, reconciliando o homem com o Criador, com Deus. Então, nós precisamos nos aproximar do Senhor, nós precisamos ter essa consciência, né, diante de tudo aquilo que Cristo fez por nós, que nós devemos então retribuir esse ato glorioso da história, que foi seu nascimento, sua morte e ressurreição, nos aproximando dele, né? Tendo uma vida agradável a ele, tendo uma vida que reflita a sua glória, a sua presença no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso pensar, dentro do nosso lar, em todo o contexto da nossa vida. Precisamos então termos esse pensamento que Deus, o Senhor Deus, enviou seu Filho Jesus e Ele cumpriu, Ele viveu as nossas dores e Ele sentiu as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas maldições, Ele levou sobre si o castigo que era sobre nós, estava sobre Ele. E Ele foi obediente, Ele cumpriu, Ele imputou a Ele mesmo toda a justiça de Deus, seria imputada a nós, foi imputada a Cristo. E Cristo então morre naquela cruz, com um amor
imensurável, inesgotável, e ressuscita e vence a morte. E hoje, diz a Bíblia, Ele intercede por nós. Para quê? Para que caminhemos com Ele firmes na fé, sem apostatar da fé, sem abandonar o Senhor Jesus por motivos tão fúteis na vida. Não há nada que justifique alguém se afastar da presença maravilhosa, doce, santa do Senhor Jesus. Não há nada. Por isso é que Paulo diz, eu estou bem certo que nada pode me afastar desse grande amor, do amor do Senhor Jesus, que foi demonstrado lá no Gólgota, no lugar da caveira. Mas o início desse amor, a prova desse amor é que Ele se encarnou, Ele veio, nasceu de Maria, foi aquele menino, cresceu e na sua idade adulta ele se batiza para cumprir tudo que estava vaticinado, profetizado, para que se cumpre na vida dele, para com ele, e ele então cumpre essa missão. E ele agora intercede por nós diante do Pai. Então, uma das coisas agradáveis aos olhos de Deus é que o seu povo continue a se aproximar dele para todo sempre. Assim, Ele está realizando em nós exatamente isso. É isso que Cristo realiza em nós, pela terceira pessoa da Trindade, pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos faz a cada dia vivermos para a glória de Deus, que nos faz cada dia nos afastar do mundo, odiar o pecado, não amar as coisas desse mundo, mas amar a santa palavra de Deus, amar o Senhor Jesus, ser fiel a Ele, guardar os seus mandamentos e a cada dia desenvolver esta intimidade, esta comunhão, esse contentamento em Cristo, esse maior presente que nos foi oferecido, essa graça irresistível que é o Senhor Jesus. Hebreus 13:21 diz que Ele faz isso por meio de Jesus Cristo. Tudo é por meio dele. Cristo é tudo em todos. A Ele e por Ele e para Ele são todas as coisas. É através de Cristo. É a Jesus, Ele é o centro da história, Ele é o centro do Natal. Jesus, Ele é tudo. Ele é o Criador, Ele é o Senhor. E por meio de Cristo, nós alcançamos a vida eterna. Por meio de Cristo, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Então, neste Natal, nós precisamos então trazer Cristo para o centro desta cerimônia, deste acontecimento, deste advento. Jamais nós, como cristãos, podemos deixar com que o Natal perda a essência de Cristo, a glória de Cristo. Então, não vamos dar ênfase à visão paganista do Natal, não vamos deixar de falar de Cristo, de anunciar o seu nascimento, de adorar o Senhor Jesus, por conta que houve uma distorção do sentido natalino. Então vamos nos levantar como igreja e vamos trazer então a verdadeira mensagem do Natal, que é o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor que se encarnou, que viveu entre nós, que morreu, que ressuscitou. E que a cada dia nós precisamos se achegar a Ele com o nosso espírito contrito, arrependido e tendo uma vida agradável a Ele, ao Senhor Jesus. Então, o que significa isso por meio de Cristo? No mínimo, é que Jesus comprou esta graça para nós com a sua morte e que Jesus ora e pede ao Pai por isso, com base nessa morte. Então, Cristo conquistou para nós a graça, uma oportunidade de se voltar para Deus. Ele quebrou a parede que nos separava de Deus, o pecado destrutivo, maligníssimo, que engana o homem, que deixa o homem totalmente afastado de Deus, estranho, alheio às verdades de Deus. Mas aí Cristo então vem e morre
E ele então quebra e nos reconcilia com o Pai. E hoje somos adotados como filhos, co-herdeiros em Cristo. E temos o selo do seu Espírito como garantia de que nós somos propriedade dele. E isso foi conquistado na cruz por Jesus. E hoje, à direita do Todo-Poderoso, do Deus Pai, ele intercede por nós, para que esta graça, para que esta salvação continue sendo desenvolvida através de um fruto de santificação, através de um fruto de transformação, de regeneração, que nos faça viver uma vida nos caminhos de Cristo, com o caráter de Cristo, com atitudes de Cristo, odiando o mundo e se achegando mais e mais a Deus e a sua presença. Em outras palavras, quando o autor de Hebreus nos diz que aproximar-se de Deus é o que nos qualifica para a eterna obra salvífica do nosso sumo sacerdote, ele não quer dizer que o nosso sumo sacerdote nos deixa sozinhos em nossa disposição pecaminosa e resistência natural, como se pudéssemos nos aproximar de Deus por conta própria. Não. Então o Senhor Jesus, ele sabe das nossas dificuldades, das nossas necessidades e das nossas limitações, então ele não nos abandona. Esse mesmo Jesus que começa a boa obra de salvação, ele termina esta obra, trazendo santificação e nos dando força para que continuemos nessa caminhada até o fim das nossas vidas. Ele não nos entrega, que é um perigo muito grande. Quando diz lá em Romanos que Deus entrega algumas pessoas ao pecado, é porque há no coração dessas pessoas uma inclinação só para o pecado. É a reincidência do pecado, é quando não há lugar para o arrependimento. Mas os eleitos de Deus, que têm essa consciência desse grande advento que Cristo veio e foi o ápice da história, e nós nos aproximamos de Deus com esse espírito contrito, aquebrantado, então ele gera em nós essa consciência e nos convence que nós somos dependentes dele e que para permanecermos firmes na presença dele nós precisamos de um agir de Deus, do Espírito Santo em nós. Pelo contrário, nosso sumo sacerdote, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele intercedia diante de Deus, ele intercedia pelo povo diante de Deus. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote que nos intercede por nós diante de Deus. E diz aqui, pelo contrário, o nosso sumo sacerdote intercede por nós e pede ao Pai para fazer exatamente o que Hebreus 12, 21 diz, que ele fará, operar em nós o que é agradável diante dele, por meio de Cristo Jesus. Então, a obra da graça, a obra da regeneração por meio de Cristo Jesus, vai nos limpando, vai nos moldando, vai tirando as rapinas, as imundícias do pecado, daquilo que o pecado trouxe, afetou a moral do homem. Hoje nós encontramos uma sociedade totalmente depravada na imoralidade do pecado. Então Cristo Jesus, ele veio como sumo sacerdote e ele então faz esta obra de regeneração, de transformação, fazendo o quê? Com que a gente viva uma vida que agrade a ele, uma vida limpa, uma vida pura, lutando contra o pecado todos os dias, isso mesmo, fazendo morrer, mortificando o velho homem, e fazendo morrer esses desejos, essas lascívias, essas inclinações para o pecado, e tendo uma vida santa, uma vida piedosa, para a glória do Senhor Jesus. Então é por meio de Cristo que esta obra de transformação é feita. Não há ninguém e nada que regenere o homem que não seja Cristo Jesus, pela pregação do seu Evangelho. Deixa-me ilustrar isso da forma como isso parecia quando o sumo sacerdote estava na terra. Veja aqui um exemplo. Em Lucas 22, 31 e 32, Jesus diz a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você. Amém, glória a Deus, para que sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Então Jesus já estava intercedendo pelos seus quando estava na terra. E ele orava para que a fé de Pedro, a fé dele e a nossa fé não desfalecesse.
Então, é isso, o que Cristo fez por Pedro, é o que Cristo faz por nós também. Satanás, ele está furioso contra os eleitos de Deus. Satanás, ele trabalha, ele age contra os eleitos de Deus. É uma luta espiritual imensa, é uma realidade de uma batalha espiritual. E constantemente nós estamos nos deparando com ciladas, para tentar nos desviar dos propósitos de Deus. E muitas vezes nós somos levados a desfalecer da nossa fé, perdendo foco em Cristo Jesus, nos envolvendo com o pecado, nos lameando com o pecado e deixando de ter uma vida agradável a Deus. Então, o Senhor Jesus intercede por Pedro e diz: Pedro, Satanás pediu para se andar, para se levantar contra ti, para te destruir, para te derrubar, mas eu disse para ele que não. Eu impedi, eu limitei a ação do inimigo contra a tua vida, e eu orei para que tu tivesse fé, para que Deus te fortalecesse, para que você suportasse todas as provações. Então entenda que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós não devemos nos vangloriar quando vencemos tentações, quando passamos por provações, porque quem nos faz passar, quem nos faz suportar, quem nos faz rejeitar o pecado é Cristo, é Jesus, é o Espírito de Deus habitando em nós e que nos faz homens fortes para vencer o pecado, que nos faz valentes na batalha contra o mal, como bem tem o louvor da harpa cristã. Na batalha contra o mal ser valente, mas é Cristo quem intercede por nós, para que a nossa fé não desfaleça, para que não perdamos a nossa comunhão com o Senhor, para que não perdamos essa alegria indestrutível de adorar e de bendizer o nome de Cristo. Além disso, ele estava tão confiante em sua oração por Pedro que disse: quando você voltar para mim, e não se você voltar para mim. Cristo já tinha certeza que a vida de Pedro seria restaurada, seria perdoada, que Pedro seria um grande apóstolo, uma coluna de fé, de exemplo para a igreja de Jerusalém e também para nós, igreja do contemporânea. E também Cristo faz isso por nós. Cristo nos restaura. Cristo, ele intercede para que a gente permaneça firme até o fim, perseverando até o fim, e é por essa graça que nós estamos de pé. Além disso, ele intercedeu e quando você voltar, Pedro, você vai ser uma bênção, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro então cumpre o propósito de Jesus ali, quando ele se volta para Deus contrito, e ele se torna um apóstolo que ama, que reverencia Cristo e que vai até o fim da sua vida, sendo crucificado de cabeça para baixo, Pedro, mas não nega a fé, permanece firme por causa da intercessão de Cristo por ele. Porque ainda que Pedro tenha tropeçado na negação, sua fé não desfaleceu por completo. Aleluia. Essa é a oração do Senhor por nós. Essa é mais uma peça da nossa grande segurança e esperança nessa grande epístola de garantia. Então nós tropeçamos, evidentemente, que durante a nossa caminhada a gente comete muitas falhas. Eu mesmo experimentei um tempo muito amargo na minha vida cristã, mas pela graça de Deus Ele me restaurou, Ele me ajudou, e eu estou aqui hoje de pé. Não há mais nenhuma condenação para mim, evidentemente, não há nenhuma acusação contra a minha vida, porque eu estou justificado, sou lavado pelo sangue de Jesus. Cristo me perdoou, Cristo me deu essa nova oportunidade para mim se voltar para Ele com o coração arrependido. E tudo que me passou foi um aprendizado muito duro, mas que hoje gerou em mim um temor maior, um compromisso, uma motivação maior de ter mais e mais compromisso com Deus, depender mais dEle, amar mais e mais a minha família e lutar contra o pecado. Então nós tropeçamos, mas só que a nossa fé não desfalece por completo, porque a graça de Deus está ali. E cedo ou mais tarde, na vida dos seus eleitos, a graça de Deus vai restaurar e vai resgatar de volta aquela ovelha que se perdeu. Glória a Deus. Não é maravilhoso saber, nesta época do advento, já está se aproximando do Natal, não é maravilhoso nós sabermos todas essas verdades,
que nos sustenta e que nos mantém de pé, que Deus ordena que nós cheguemos a Ele. Não é maravilhoso saber que esse grande santo Deus de justiça e ira diz: aproxime-se de mim por meio do meu Filho, o seu sumo sacerdote, aproxime-se de mim, aproxime-se de mim. Não é maravilhoso nós entendermos isso, que Deus está falando, que está dizendo: aproxime-se de mim por meio do meu Filho. O meu Filho pagou alto preço por vocês, então vocês podem se achegar a mim, vocês podem ter intimidade comigo, vocês podem desfrutar da minha alegria, vocês podem desfrutar da minha presença por meio de Cristo, o Salvador, o Senhor, que morreu, que nasceu, que morreu e que ressuscitou. É através dele que nós desfrutamos essa paz, essa plena paz que começa aqui, essa alegria indizível que começa aqui e que vai continuar quando o nosso Jesus voltar, e para sempre nós estaremos na presença do Senhor. E para concluir essa reflexão de hoje, este é o meu convite nestas leituras do Advento: aproxime-se de mim por meio do seu sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Deus falando para nós: se aproxime de mim, tenha comunhão comigo, viva a minha vida em vocês por meio de Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é o intercessor, Ele é o mediador. Não há mais nenhum outro caminho, Ele é o único caminho, Ele é o único mediador que pode trazer vocês para a minha presença. Aproxime-se de mim em confissão, em oração, em meditação, em confiança e louvor. Venha, jamais o lançarei fora, pois Cristo pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Então, não tenha medo de ter essa comunhão com o Senhor. Não tenha medo de se aproximar de Deus com esse espírito contrito, arrependido. Não tenha medo de se lançar completamente para viver essa vida que agrada ao Senhor. Então esse é o convite. O Natal traz para nós esse momento em que nós temos essa reflexão sobre que o Senhor Jesus, Ele quer muito que nos aproximemos dEle por meio dessa graça maravilhosa, que podemos desfrutar de uma vida plena de paz, de alegria, de contentamento espiritual por meio de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que essa palavra toque profundamente o seu coração e que a tua vida, que o teu ser seja alcançado pela graça de Deus. Amém.